Olá, queridas companheiras, queridos companheiros, sejam todas e todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube dedicado a gente olhar aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil recente sob a perspectiva de um historiador, sob a perspectiva da história. E quem está acompanhando, quem está assistindo esse vídeo ou ouvindo ele na semana do dia 21 de agosto, é bom a gente contextualizar, para quem não está assistindo nessa semana, é que a Polícia Federal acabou de indiciar o Bolsonaro, né? A vida do Bolsonaro se complicou ainda mais com o novo indiciamento dele e do Eduardo por coação no curso do processo, além de uma possível tentativa de fuga numa carta que ele mandou ao Milei, ou que ele ia mandar, pedindo asilo, além de descumprimento de cautelares, em contato quando ele tentou entrar em contato com pessoas que não podia, como o Braga Neto, além de uma atuação orientada junto com o Malafaia para atacar o STF, uso de esposas e familiares para movimentar dinheiro e burlar restrições, lobby internacional com o seu Trump. Inclusive o Bolsonaro agradeceu o tarifaço do Trump, disse muito obrigado, veja só, né? E disse que o tarifaço só cai se a anistia for aprovada. A anistia dele, né? Um pouquinho sem contar as brigas internas entre ele e o seu filho Eduardo, né? As brigas familiares, né? Mas veja, camaradas, quando a gente fala sobre essas novas provas, a gente não pode olhar para isso apenas como mais um escândalo ou como um caso de um político que tentou se manter no poder a qualquer custo, né? Pegar e isolar o Bolsonaro do movimento, né? Porque o que está em jogo é algo bem maior. É, Trata-se de como a classe dominante brasileira lida com a democracia quando essa democracia ameaça, nem que seja pouquinho só, os privilégios dessa classe dominante. Veja, de novo, a questão aqui não é individual, é uma questão estrutural. O processo contra o Bolsonaro revela, tem revelado uma ferida antiga no Brasil: a dificuldade das elites brasileiras em aceitar que o povo, que a gente, tem a voz real no destino do país. E isso a gente pode olhar para a história, que a história do Brasil nos mostra que sempre que as classes populares conquistam espaço político, a elite reage de uma forma violenta. Basta a gente lembrar alguns exemplos. São vários, né? Vou trazer alguns aqui. Por exemplo, em 1897, século XIX, o massacre de Canudos, quando um movimento popular que buscava resistir à fome e à miséria foi esmagada pelo exército em nome da ordem e do progresso. Em 1935, outro exemplo, a intentona comunista que foi usada como pretexto para intensificar a repressão contra trabalhadores organizados e a esquerda em geral no Brasil durante o governo Getúlio Vargas. A organização, liderada por militares e civis ligados à Aliança Nacional Libertadora, serviu como um argumento para o Getúlio Vargas, para o governo, justificar medidas autoritárias e o aumento do controle sobre a sociedade. Outro exemplo, terceiro exemplo, em 1964, um golpe militar que instaurou, o golpe civil empresarial militar que instaurou uma ditadura militar justamente quando João Goulart propunha reformas de base que ameaçavam os latifundiários e os interesses do capital internacional. Quer mais um exemplo? Mais recente? 2016, o quarto exemplo, o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, que removeu ela, destituiu ela enquanto presidente eleita legitimamente, sem crime de responsabilidade nenhum, com o objetivo de abrir caminho para uma agenda neoliberal, liderada aí pelo Michel Temer, mas pela burguesia empresarial latifundiária.
O quinto e último exemplo é a prisão do Lula em 2018, um processo manipulado e parcial que retirou ele da corrida presidencial, abrindo espaço para a vitória de Bolsonaro. O mais recente, a tentativa de golpe mais recente, é esse que a gente está acompanhando agora, que é a tentativa de golpe em 2023, 8 de janeiro de 2023, em que essa abolição do Estado Democrático de Direito que o Bolsonaro está sendo acusado por liderar, né? E que vai ser preso por isso. Ele e mais alguns outros generais e tem os financiadores ainda e tudo mais. Veja, em todos esses casos, a burguesia brasileira mostrou seu padrão de comportamento. Aceita eleições, aceita a ideia de democracia, mas apenas enquanto os resultados não ameaçam a sua hegemonia. Quando isso acontece, quando há uma ameaça à hegemonia, essa burguesia flerta abertamente com a violência e com golpe de estados, ou quando não faz um golpe de estado. O bolsonarismo é mais um capítulo dessa mesma lógica. E aí, para compreender melhor esse fenômeno, o Florestan Fernandes é um sociólogo fundamental para a gente. Ele é sociólogo, ele é militante, ele é educador. Ele nos mostrou que, ao contrário da burguesia tradicional europeia, principalmente, que em algum momento foi revolucionária contra a aristocracia, a burguesia brasileira nunca rompeu com as velhas estruturas. Sempre foi autocrática, ou seja, sempre foi dependente e subordinada ao imperialismo. O Bolsonaro, dentro desse cenário, representou a expressão de uma fração reacionária do capital, articulada com o fundamentalismo religioso, com setores militares e com setores reacionários do agronegócio. A tentativa de golpe de 2023 e que tem sido revelada pela Polícia Federal não foi um improviso. Havia ali planejamento, havia generais envolvidos, havia empresários, havia rede de fake news, havia pastores mobilizando fiéis, havia uma estrutura, havia uma organização, havia estratégia. Havia inclusive propostas de assassinar o presidente eleito, o vice e o presidente do Supremo Tribunal Federal. E isso demonstra como diferentes braços do poder burguês, econômico, militar, religioso, midiático, latifundiário, podem se alinhar quando sentem que seus privilégios estão ameaçados. E aqui é preciso trazer Marx. Ele dizia: a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classe. E é isso. O que está em disputa aqui, portanto, não é apenas quem será o presidente, mas é a própria definição de quem manda e quem obedece no Brasil. O bolsonarismo mobilizou símbolos e ideologias, o anticomunismo, o falso patriotismo, a retórica religiosa, para esconder os interesses de classe que de fato estavam em jogo. A defesa dos lucros do agronegócio, do capital financeiro, de setores empresariais e militares, ou seja, a exploração máxima do nosso trabalho. As mensagens apreendidas agora pela Polícia Federal mostram claramente o medo dessa elite. Falavam em fuga para a Argentina, em anistia preventiva, em uso da violência contra o adversário. Tudo isso é a expressão de uma classe dominante em crise, tentando preservar sua posição diante de contradições sociais que se tornam cada vez mais visíveis. Chegamos então, camaradas, à questão central. O julgamento do Bolsonaro, que começa dia 2 de setembro e vai até dia 12 de setembro, é importante, mas não resolve o problema de fundo. O risco é encarar esse episódio como uma exceção, quando na verdade ele é a regra da história brasileira. Sempre que o povo ameaça avançar, a elite reage com violência ou com a tentativa de golpe. A grande pergunta que fica é: como que a gente transforma essa democracia tutelada em uma democracia popular? Uma democracia que não se limite ao direito de votar a cada 4 anos, mas que esteja ligada à vida concreta das pessoas. Terra, trabalho, saúde, dignidade, cultura, educação, emprego, renda.
Por isso, não basta esperar que instituições façam o trabalho sozinhas. É necessário fortalecer a organização popular e sindical, partidária, de coletivos, comunitária, formar consciência de classe, disputar o sentido da democracia e construir poder a partir de baixo. Punir o Bolsonaro é necessário, é fundamental. Ele e o núcleo todo, sem dúvida nenhuma. Só que ainda não é suficiente. Só o povo organizado pode impedir que o próximo golpe já esteja sendo gestado nos bastidores. A tarefa histórica é fazer da democracia brasileira não apenas um espaço controlado pela elite, mas um instrumento real de transformação social. Bora se organizar, companheirada? Bora!